Ministros ligados ao Centrão entram em 2026 carregando o peso de terem desafiado os partidos aos quais pertencem para seguir ao lado do presidente Lula. É o caso de Celso Sabino e André Fufuca. Sabino foi expulso do União Brasil após decidir permanecer no governo e acabou demitido do Ministério do Turismo. Mesmo assim, ele mira uma vaga no Senado e avalia, inclusive, que o apoio de Lula é absolutamente fundamental. Vamos ver um trechinho do que ele disse aí. Fui instado a ser pré-candidato a senador da República, sigo na minha pré-candidatura ao Senado da República, sigo ao lado do melhor presidente que o Brasil já teve, trabalharei aqui no estado do Pará para que o presidente Lula nas eleições do ano que vem se consagre vitorioso com uma diferença de votos bem maior do que da eleição anterior. E vamos ver agora, dentre as diversas agremiações partidárias que têm me procurado desde o início desse processo, que destino o nosso grupo político aqui no estado do Pará seguirá. Lu, olhando de uma forma bastante superficial, parece que o ex-ministro Sabino se atrapalhou ao desafiar o partido, né? Será que o apoio do Lula já está garantido? Porque ele parece, o que tudo indica, ele está apostando nisso aí, né? As elogiadas que ele está dando no Lula aí, o melhor presidente que esse país já teve, ou seja, aí, presidente, tô contando com o seu apoio ano que vem, hein? Pois é, essa é a questão, né? Ficou muito claro que Sabino desafiou o partido para continuar no governo Lula. Lembrando que União Brasil, que é a sigla que ele fazia parte, né? A gente pode dizer até no passado, obrigou os filiados a deixarem os cargos que ocupavam no governo do presidente Lula. Sabino primeiro indicou ali que sairia, mas decidiu ficar no governo. Teve um processo de expulsão analisado pela União Brasil. Chegou a ser realmente expulso do partido. Ele realizou ali a COP30, né, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que é o que ele tinha como grande vitrine do ministério dele, do Ministério do Turismo, que ele comandou aí por algum tempo, e foi demitido pelo presidente Lula no dia 17 de dezembro, na quarta-feira da semana passada. Mas isso em um rearranjo que teve, inclusive, a participação do União Brasil, o mesmo partido que expulsou Celso Sabino por essa decisão de continuar no governo Lula. O ex-ministro agora retoma o mandato como deputado federal e quer tentar uma vaga ao Senado nas eleições do ano que vem. Mas o governador do Pará, Helder Barbalho, que é do mesmo estado, também tem esse plano de tentar uma vaga ao Senado e é tido como um aliado do presidente Lula. Então a gente já tem essa questão também. Lembrando que no ano que vem vão ser 2 vagas abertas ao Senado em cada estado e, claro, nada impede que Lula apoie Sabino e apoie também Helder Barbalho, mas, claro, isso depende de muita negociação, de uma estratégia eleitoral que ainda não está fechada, ainda vai ser desenhada, ainda vai ser articulado, mas é bom a gente lembrar também que esse saldo entra na conta de André Fufuca, ministro do Esporte, que decidiu ficar no governo, apesar da mesma ordem emitida pelo partido dele, que é o PP. Ele decidiu ficar no governo, não chegou a ser expulso do PP, mas foi retirado ali do comando do diretório do PP no estado do Maranhão, que é o estado que ele representa, e assim como Sabino busca apoio de Lula nas eleições de 2026 também por uma vaga ao Senado. Os dois, então, enfrentam agora esse saldo, isso vai ser colocado à prova nas urnas em 2026 e eles vão entender ali se essa estratégia de desafiar os partidos e ficar junto a Lula, inclusive emitindo declarações de fidelidade, vai reverter em votos, vai consolidar eles como candidatos viáveis a cadeiras no Senado Federal. Lucas Andona, mestre em ciência política e professor de teoria do Estado e direito constitucional. Como é que você viu essa estratégia dos dois ali? Porque, assim, custo-benefício, será que vai valer a pena? Ele permaneceu, apoiou Lula, agora foi expulso do partido, perdeu o cargo, mas a gente está vendo essa movimentação muito grande em torno de conquistar a maioria no Senado para o ano que vem. Isso tudo tá dando para ver que é estratégico ou foi algum erro de percurso ali?
No meu ver, André, foi absolutamente estratégico, tá? No caso do Celso Sabino, esse debate, ele começou em setembro, houve até um processo de fritura do Celso Sabino lá no Ministério do Turismo, mas que foi arrastando até a COP30 e cumulou com a saída dele, mas primeiro a expulsão do partido e a saída dele do Ministério. Agora, nós precisamos entender duas situações muito específicas, e aí é o que eu chamo de estratégica. Primeira delas, o União Brasil e o PP, progressistas, eles formam uma federação que tem 109 deputados. E isso tem um peso no legislativo gigantesco. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós estamos falando, no caso do Celso Sabino no Pará, no caso do Fufuca no Maranhão. Ambos estados que o presidente Lula foi muito bem votado e que a esquerda tem sido e tem recebido boas votações. E ambos querem e, de fato, trabalharam a todo tempo jurando fidelidade ao presidente Lula, porque eles estão na convicção que o presidente Lula vai subir no palanque deles. Até aí, 100% de estratégia. Agora, o problema é, e será que o partido que eles vão integrar vai estar no palanque do presidente Lula? É isso que nós precisamos, porque isso não está definido ainda. Eles precisam do Lula para emplacar uma campanha exitosa ao Senado da República no ano que vem, mas pode ser um tiro no escuro dependendo do partido ao qual eles vierem a se filiar, porque se esse partido que eles filiarem não estiverem junto com o presidente Lula não vai subir no palanque com eles, e aí toda essa estratégia traçada de ter o Lula como um grande puxador de votos, tanto no Maranhão quanto no Pará, isso vai tudo pelo ralo se não conseguir ter essa certeza que o Lula estará com eles em 2026. Agora, no caso do Centrão, você acha que ele funciona mais naquela questão de fidelidade partidária ou o Centrão continua sendo mais voltado ao governo de plantão? André, o Centrão é fisiológico por natureza, né? Isso está no DNA do Centrão. Agora, no caso do Celso Sabino, a gente precisa destacar que o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já está em pré-campanha. Então, ficou uma situação absolutamente insustentável para o Sabino, porque ele foi punido pelo partido, o Caiado, que é o pré-candidato do partido, já presidente no ano que vem, já em campanha, divulgando aí toda a sua intenção e a sua pré-candidatura, e o Sabino lá no Ministério do Turismo, que era absolutamente incoerente. O Caiado até deu uma entrevista nesse sentido, falando que isso não era nem um pouco moral, que a moralidade do partido deveria ser respeitada, mas convenhamos que o Centrão já esteve no governo Lula, Dilma, Bolsonaro, e no 2027 estará com certeza apoiando quem ganhar a eleição para presidente no ano que vem. Então eu vejo isso muito mais como um aspecto fisiológico do que uma ideologia partidária, porque nós sabemos que no Brasil isso pesa muito pouco. Agora, um outro ponto é que Sabino deixou o governo Lula agora por uma decisão do presidente, pelo que a gente sabe, mas a gente já teria ali um chamado prazo de desincompatibilização no mês de abril, né? Quando ocupantes ali do primeiro escalão no governo deveriam deixar os cargos para disputar certas vagas nas eleições. Isso aconteceria com Sabino, que acabou retomando o mandato de deputado federal antes mesmo disso, mas deve acontecer com André Fufuca, que vai tentar em uma vaga ao Senado. Então, esse movimento de saída, ele também ele aconteceria em algum momento, né? A tendência, a expectativa era de que esses nomes não ficassem até o final do governo Lula 3, justamente por essa intenção eleitoral. Esse prazo de desincompatibilização, ele existe nesse sentido, né?
Exatamente. Nós já sabemos que a partir de abril vai ter que ter um rearranjo no ministérios do Executivo, e o mesmo vale nos estados, porque vai ter que ter essa desincompatibilização até para que se preserve o funcionamento da máquina pública, que não deveria se envolver na campanha eleitoral. Agora, nós sabemos que as pesquisas, a Quest divulgou a pesquisa semana passada aí, dando Lula vencedor em todos os cenários de segundo turno. Então, esse arranjo do xadrez agora, justamente, está todo mundo cortejando o Lula, sobretudo em estados onde ele é muito bem votado, que é a região norte e nordeste do país, e com certeza nós vamos ter muito cortejo, muito debate, muito conchavo político até lá, até se definir as prévias partidárias, e quando tivermos as candidaturas estabelecidas no final de junho, aí sim o bloco vai para a rua. Mas antes, nos bastidores, nos cafezinhos, isso tudo já está sendo muito bem tratado, muito bem costurado. Agora, algumas situações ficam bastante inusitadas, né? Porque a gente vê o xadrez no Pará e no Maranhão se definindo, e em relação a Minas a situação continua difícil, porque o próprio Lula não tem um candidato hoje ao governo de Minas. Então, esse xadrez é um xadrez eminentemente estadual. Então, o que eles estão fazendo, tanto o Fufuca quanto o Celso Sabino, é justamente tentar articular, conciliar os interesses das suas candidaturas estaduais com o apoio do padrinho político, que é um grande puxador de votos, como é o presidente Lula. Mas essa costura, ela não é uniforme, ela varia de estado para estado, tem a realidade de cada estado, tanto é que em Minas ainda não decolamos nesse aspecto. O presidente Lula ainda não divulgou claramente qual o seu candidato aqui no estado para as eleições do ano que vem. Pois é, a gente está vendo aí que esse tabuleiro, você citou tabuleiro de xadrez aí, eu estou imaginando aqui, um puxa para cá, empurra o cavalo para lá, mas pelo menos que apontou pesquisa aqui, né, a gente tem visto as pesquisas recentes aí no que diz respeito ao Flávio Bolsonaro. Eu posso estar errado completamente, mas na minha visão do tabuleiro de xadrez aqui, a direita acabou pegando a rainha e botando na frente de um peão que pode tomar ela ali, né? O seu áudio acabou de sumir aqui. Eu não sei o que foi, se foi aí ou se foi aqui. Agora voltou. Voltou. Desculpa. Eu vejo esse aspecto do Flávio Bolsonaro muito mais como um ensaio de interlocução entre os candidatos da direita do que propriamente uma campanha legítima. Na verdade, ele só se antecipou para se apropriar do espólio político do pai. E isso é um movimento que, se ele não fizesse, outro candidato da direita aí, sobretudo essa militância digital, faria. Então, antes que o outro fizesse, ele fez. Agora, entre isso e ele ter um apoio coeso e fechado da direita, aí realmente é quase que um milagre, até porque já sabemos que a estratégia da direita é absolutamente oposta, né? Nós vamos ter vários candidatos da direita e da centro-direita no primeiro turno, na expectativa que eles vão se conciliar no segundo turno numa verdadeira marcha anti-Lula. Mas não sabemos até quando isso vai funcionar, e as pesquisas não têm demonstrado isso até o momento. Agora, muita coisa ainda pode acontecer até as eleições do ano que vem, então qualquer coisa que nós falarmos agora pode ir tanto para um lado quanto para o outro lado. Mudando um pouco de assunto aqui nessa nossa conversa, nós falamos no início do programa sobre uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizando que o general Augusto Heleno cumpra a pena por tentativa de golpe de Estado em prisão domiciliar, em caráter domiciliar, no endereço que ele tem aqui em Brasília. E nós avaliamos também que isso abre um precedente para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro insista nesse mesmo pedido, para que ele seja colocado em prisão domiciliar em função da situação de saúde dele. Na sua avaliação, esse precedente, ele tem espaço, ele tem, a defesa de Bolsonaro pode usar isso para tentar mais uma vez com que o ex-presidente seja colocado em prisão domiciliar? Há um caminho para essa discussão ainda?
Sim, Luciana, há um caminho sim. Nós vemos aí que esse precedente do general Heleno é um precedente importante, porque assim como Bolsonaro, nós estamos falando de problemas de saúde, e no caso do Bolsonaro ainda tem a situação da cirurgia, que o próprio Supremo já autorizou que ele se submeta o mais rápido possível. Está dependendo só de uma articulação da equipe médica e os advogados informar ao Supremo a data da cirurgia. Agora, se Bolsonaro se recuperar bem dessa cirurgia, pode ser até que seja indeferido. Agora, me parece que não, porque os problemas de saúde do Bolsonaro são problemas recorrentes, são problemas permanentes, né, muito agravado pela facada que ele levou na campanha eleitoral. Então, me parece que esse debate de uma prisão domiciliar em caráter humanitário, se já colou com Heleno, por que não colar em relação ao Bolsonaro? Mas, no caso do Bolsonaro, tudo a depender do resultado dessa cirurgia que ele vai submeter brevemente. Professor Lucas Andona, mestre em ciência política, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar com a gente aqui. É ótimo te ouvir aqui, porque a gente fica entendendo as coisas de uma forma muito mais clara. Obrigadão, viu? Estou à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo um bom Natal e feliz Ano Novo a todos. Igualmente, para você também, para toda a sua família.